Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Antônio e esta é a nossa segunda aula de Excel para iniciantes. Na aula de hoje nós vamos falar sobre formatações, filtros e algumas operações básicas, tá joia? Se você então está chegando nesse vídeo pela primeira vez, nosso canal ele é voltado para informática básica, para iniciantes, tá ok? E eu vou deixar aqui em cima nos cards a playlist das nossas aulas anteriores. A gente já começou a fazer aula de Word, de PowerPoint também, além das aulas de Excel também, tá ok? Então, se você não assistiu às nossas aulas anteriores, eu vou deixar então aqui em cima no cantinho, depois vocês assistam lá, tá joia? E se você está chegando aqui no canal pela primeira vez, eu vou pedir para que você então se inscreva em nosso canal, ative as notificações, deixe o seu like e compartilhe os nossos vídeos com os amigos. Nossa intenção é ajudar quanto mais pessoas forem possíveis, melhor. E para isso a gente conta aí com as inscrições de vocês e os likes, tá joia? Vamos então para a nossa aula de hoje. Bom, gente, uma coisa que eu lembrei agora, para quem acompanha as minhas aulas aqui, eu havia comentado na aula passada de Excel que iniciaríamos hoje, nesta aula, um controle de finanças aí pessoal, né, de orçamento doméstico. Na realidade, eu achei mais interessante trocar um pouco o tema aqui, passar mais algumas coisas básicas para vocês, para só então depois a gente fazer aí essa planilha de orçamento doméstico ou de controle financeiro pessoal. Como é uma sequência de aulas para montar essa planilha, eu achei mais interessante eu fazer uma inversão aqui no tema e hoje falar algumas coisas mais básicas então, tá joia? Bom, então aqui na aula de hoje a gente vai falar sobre essas coisas que eu marquei aqui, ó, linhas de grade, ajustar casas decimais e esses temas aqui. Então a gente vai falar um pouco sobre tudo isso aqui hoje, tá ok? Bom, então linhas de grade então. As linhas de grade, já vou pintar ela aqui com uma corzinha verdinha, que a gente já vai falar dela. As linhas de grade são essas linhas aqui que vocês estão vendo no Excel, né? Então, como a gente trabalha no Excel com células, como eu expliquei na aula anterior, cada célula ela leva um nome, né? E o nome dela é composto por letra e um número, onde a letra é a coluna e o número é a linha. Então, essa célula que eu cliquei aqui, ela se chama G11, tá ok? E ela então, as células são todas delimitadas por essas linhas que a gente está vendo aqui, linhas de grade. Então o que eu vou fazer de imediato? Primeira coisa aqui, né, já começando algumas formatações manuais aqui com vocês. Eu tenho essa tabela que eu já comecei a fazer para ganhar um pouco de tempo. Então eu vou marcar a minha tabelinha e vou colocar as linhas aqui nessa ferramenta de borda. Então eu vou colocar essa daqui, todas as bordas, e ela já vai preencher aqui as linhas para mim, as minhas linhas de grade da minha tabela. E aí, se eu não quiser trabalhar com essas linhas aqui, no caso, elas são umas linhas mais transparentes, vamos dizer assim, né, mais fininha, mais cinzinha, isso daqui não aparece na impressão, tá? Só essas que eu marquei e pintei de preto aqui que vai aparecer na impressão. Se eu quiser trabalhar com uma área aqui um pouco mais limpa, então eu posso vir aqui em Exibir e tirar as linhas de grade, tá vendo? Eu continuo tendo as células para trabalhar, mas eu tirei as linhas de grade aqui para ficar um pouco mais limpo o meu ambiente de trabalho aqui. Então, quando você finalizar a sua planilha, que você vai colocar as linhas e tudo mais, você pode optar por tirar fora as linhas de grades para ficar visualmente melhor para vocês, tá? Bom, ajustar casas decimais. Também vamos pintar aqui de verde. Notem nessa coluna aqui que eu tenho aqui os valores com casas decimais, algumas com 2, com 3 ou com 4 dígitos após a vírgula, né? E o que eu vou fazer então? Eu vou ajustar isso daqui para ficar com apenas 2 casas decimais. Então eu seguro e arrasto. Lembrando da primeira aula, gente, ó, no meio da célula aqui, quando forma essa cruz branca, eu seguro e arrasto e eu seleciono todo esse intervalo que eu desejo aqui. E aí eu vou nesta ferramenta. Essas duas ferramentas, elas aumentam e diminuem as casas decimais. Vamos lá então, ó.
Aqui eu estou aumentando as casas decimais e aqui eu venho diminuindo as casas decimais. Eu vou deixar só com 2. E percebam que quando eu faço isso, as que tinham 2 ou 3, elas colocam o 0 aqui, né? E as que tinham 4, está se mantendo. Se eu aumentar mais um pouquinho, todas elas começam a colocar 0 no final. Então aqui eu já ajustei as minhas casas decimais, tudo para 2. Outra coisa que eu vou fazer aqui também, isso daqui é dinheiro, certo? É valor. Então eu vou marcar novamente aqui e vou clicar na ferramenta de moeda, formato de moeda. Então aqui ela já vai transformar tudo para mim em reais. Tá joia? Outra coisa que eu quero fazer na formatação manual aqui também é deixar em negrito, para reforçar um pouco mais aqui o nosso título. E também aqui os itens em negrito, tá ok? Eu lembrei de mais uma coisa aqui, que é a parte de congelar painéis. Vamos tentar falar deles também aqui. Bom, então eu tenho já aqui a minha tabela pré-configurada. Eu vou agora continuar os outros itens aqui das contas, os outros cálculos aqui, para a gente começar a fazer algumas operações básicas, além dessas coisas que a gente vai ver aqui também, tá? Bom, vamos classificar antes de continuar a tabela. Vou pintar aqui de verdinho, que a gente já vai falar do classificar. Vocês percebam que aqui a gente tem os itens fora da ordem alfabética. Eu quero deixá-los na ordem alfabética, tá ok? Então, o que eu faço? Eu posso marcar essa coluna, os itens no caso, ou eu posso marcar todo o intervalo para fazer a nossa classificação. Se eu marcar só a primeira coluna e vir aqui no classificar, eu toco aqui no classificar e vou escolher classificar de A a Z, tá ok? O que vai acontecer? Ele vai me trazer essa perguntinha aqui. O que você deseja fazer? Expandir a seleção ou continuar com a seleção atual? O que acontece aqui? Se eu continuar com a seleção atual, se eu escolher essa opção e continuar com a seleção atual, ela vai só classificar para mim essa primeira coluna que eu marquei. E não é interessante, porque os valores de estoque que eu tenho aqui vai ficar depois bagunçado. Então o que eu faço? Eu ponho expandir seleção e dou um classificar. Porque daí o que acontece aqui? Ó, ele vai trazer a ordem alfabética e também já trocou para mim os valores e a quantidade em estoque, os valores, tudo, todas as linhas ela altera, ela expande, né? Aqui para o setor todo daquela primeira linha, daquela primeira célula que a gente marcou. Então, quando você vai classificar, ele vai perguntar se você quer expandir a seleção ou se você deseja com a atual. Em alguns casos, você vai querer organizar em ordem alfabética só uma coluna. E em alguns casos, e como aqui é o caso, né, por exemplo, a gente usa expandir a seleção. Tá joia? Então, falamos aqui do classificar. Bom, a próxima coisa aqui então, supondo que essa lista seja muito grande aqui, enorme, tá ok? E a gente não quer perder a visual dessa primeira linha, tá ok? Então o que a gente faz? Nós podemos vir aqui, rolar aqui no menu, nós vamos localizar a ferramenta de divisão. Olha, eu posso dividir aqui, ela vai formar essas duas linhas cinzas aqui. Então, o que eu quero dividir? Eu quero dividir a primeira linha e quero dividir a primeira coluna. Tá ok? Ó, se eu rodar então aqui, agora eu fiz essa divisão. Então, o que eu vou fazer na sequência? Eu vou congelar painéis. Eu posso congelar a linha superior, posso congelar a primeira coluna e posso congelar o painéis, que é de acordo com a divisão que eu fiz. No caso aqui, eu quis congelar
a primeira linha e a primeira coluna. O que acontece agora? Supondo que o conteúdo seja, use aqui as colunas além do X, ou use aqui as linhas além do 38, eu consigo, por exemplo, vir rodando e eu não perco o meu cabeçalho aqui. E também não perco a minha primeira coluna. Se eu movimentar aqui a minha tabela, eu não perco então a visão da primeira coluna e nem da primeira linha. É para isso então que serve essa parte da divisão e do congelar painéis, que a gente adiantou aqui um pouquinho. Tá certo? Então, pessoal, se eu quisesse, por exemplo, travar a primeira e a segunda coluna, então a gente desfaz a parte da divisão. A gente desfaz essa parte do descongelar painéis, a gente vem aqui e descongela os painéis. Aí eu puxo essa divisão para a segunda coluna. Pode ser que na aplicação de vocês aí seja necessário ficar duas colunas aqui travadas. Então você vem aqui novamente e congela painéis. E agora eu tenho a primeira e a segunda coluna travada e as outras que se movimentam aqui para o nosso trabalho. Eu vou descongelar tudo e vou tirar as divisões também. Mas já deu para vocês perceberem o que essa ferramenta faz. Bom, agora aqui eu vou fazer algumas outras contas aqui. Eu vou continuar a minha planilha, eu vou continuar o meu cálculo e vamos falar aqui das outras coisas depois. Bom, total em estoque, então, essa é uma conta que na minha primeira coluna eu tenho o estoque, eu tenho o valor unitário de compra e aqui eu vou fazer o valor total. Então, como eu faço isso? Aqui apenas eu dou um igual e faço que o meu estoque multiplicado pelo valor e ele vai me dar o resultado que eu tenho agora no meu, o meu açúcar aqui. Para chegar nos demais, então, a fórmula agora, para fazer tudo, para os outros aqui ficarem completos aqui, eu tenho, nesse caso, duas opções. Ou eu dou dois cliques aqui nesse quadradinho verde do canto. Quando a cruzinha fica preta, eu posso clicar e arrastar. Ou eu posso dar dois cliques aqui nesse quadradinho do canto e ele já vai vir preenchendo toda a coluna aqui. Ele vai fazer toda a mesma conta que eu fiz no primeiro, ele vai replicar para todas as linhas. Por exemplo, aqui, ó, se eu der dois cliques agora, ele vai estar me mostrando que eu estou fazendo o B8 vezes o C8. Então, B8, que é o azulzinho, vezes o C8. Certo? Unidades vendidas eu vou preencher depois. Então, agora aqui eu vou colocar o valor de venda. O valor de venda eu comprei por um preço aqui, mas eu vou vender por outro preço. Então aqui eu vou pôr 7,25. Eu vou chutar aqui alguns valores. R$3,19 no preço de compra. Vamos colocar um preço de venda aqui um pouco maior. Todos eles eu estou colocando o meu preço de venda. Eu comprei por um valor e eu vou vender por um valor maior. Bom, aqui então ela não está formatada para real. Eu vou também fazer isso aqui nessas duas marcações aqui, nas duas colunas. Eu vou marcar todas as células aqui, tá? Eu vou marcar todas elas e vou transformar todas elas aqui em moeda. Todas as duas que são referentes a dinheiro aqui eu vou transformar em moeda. Aí o total vendido, como eu ainda, digamos que eu ainda não tenha, ou ao longo do mês eu vou ir vendendo esse material, mas eu já quero deixar minha fórmula pronta. Então o que acontece aqui? Eu coloco um igual. Sempre quando eu for fazer fórmula no Excel, a gente inicia com o igual, tá bom? Então a gente coloca igual. Eu quero aqui então a minha quantidade vendida vezes o preço que eu vou executar de venda. Então aqui ele vai ficar zero porque eu não tenho nenhum valor aqui. E dois cliques ele vai trazer a fórmula para mim. A fórmula que eu fiz aqui em cima ele vai trazer até aqui embaixo. Então agora eu posso preencher a minha coluna de unidades vendidas.
Supondo então que o mês correu, tá? Aqui eu vendi 93, aqui eu vendi 56 e a gente vai preenchendo os valores aqui das nossas vendas aqui. Bom, agora eu vou incluir alguns totais aqui embaixo também, que eu não tinha colocado. Então a gente vai construindo junto isso. Então aqui embaixo eu vou abrir um outro cálculo, que ele vai somar tudo isso daqui. Então eu vou colocar aqui um total vendas. No anterior aqui, eu vou colocar um total compras. E vamos fazer aqui a nossa continha somando todas essas linhas aqui. Então, eu vou colocar o meu igual, ou também, tá? Nesse caso, eu posso colocar um igual e fazer manualmente, escrever uma soma e abrir a fórmula, tá? Então, a nossa fórmula para soma, ela coloca-se o igual, escreve soma, e a gente abre os parênteses e escolhe o intervalo a ser somado. Mas eu vou mostrar para vocês de uma outra forma aqui. Então eu marco aqui a minha célula onde vai ser o meu total, e eu venho aqui nesse botão autossoma. Então eu toco aqui no botão autossoma e ele já vai marcar automaticamente para mim todo esse contorno de onde eu desejo somar. Então eu dou um Enter, e aqui ele traz o meu total de compras. Eu vou colocar esse total de compras em negrito, e vou colocar uma corzinha aqui diferente, vamos pôr um azulzinho, e vou fechar aqui com as linhas. Da mesma forma agora o total de venda, tá ok? Eu vou no autossoma, e aqui eu dou um Enter, ele já vai fazer aqui a conta. Vamos colocar aqui no caso um amarelinho, as linhas. E aqui no fim eu quero fazer uma outra continha. Deixa eu colocar em negrito aqui também, e já vou marcar a linha de baixo, já vou colocar tudo em negrito aqui. Aqui eu vou colocar o meu lucro líquido. Nossa aula já está dando 16 minutos, eu estou monitorando lá para não passar muito. Como a gente sempre fala, eu gosto de fazer aulas de no máximo 30 minutos, né? De 20 a 30 minutos para não ficar muito cansativo. Então aqui eu tenho meu lucro líquido, eu vou pintar aqui de verde e vou colocar as linhas. Bom, o meu lucro líquido então vai ser igual ao meu total de vendas, e eu vou subtrair do meu total de compras. Então eu tive aqui um lucro na minha venda de R$ 127,55 nesse mês. Bom, agora a gente vai partir para algumas outras coisas aqui. Filtros, tá? Vamos falar um pouco de filtros. Para a gente filtrar uma tabela, você pode marcar então a primeira linha. Depois aqui, no mesmo botão onde a gente onde fez anteriormente a classificação, a gente clica e vem aqui no filtro. E aí ele vai mostrar essa setinha aqui do lado. Tá joia? Como essa tabela é pequena, não vai ter muito sentido usar filtro aqui. Mas se fosse uma tela gigante, uma tela enorme aqui, que ela tivesse que girar aqui o mouse, né, correr telas aqui para poder observar o item, você pode fazer por filtro. Você vem aqui, clica, você pode escolher, por exemplo, trazer para a tela só o arroz, ou o arroz e o açúcar, né, os dois aqui, o açúcar e o arroz. Ó. Ele traz para a tela só o que você marcou aqui. Eu quero trazer também o chocolate, mas não quero mais ver o açúcar aqui, então ele já troca, tá vendo que aqui ele esmaga as linhas aqui e bota na exibição para nós só aquilo que eu marquei. E depois vocês podem também aí olharem os outros filtros que
que você pode estar utilizando aqui. Ó. Vamos supor aqui no valor, eu quero separar aqui, eu posso filtrar número que é maior ou igual, vamos pôr aqui o maior ou igual a 1000. Então eu quero que ele filtre para mim os que são de 1000 acima. Eu vou dar um OK. E aqui ele vai trazer para mim filtrado as minhas maiores vendas de acordo com o filtro que eu pedi, que era acima de 1000, né? Maior ou igual a 1000. Tá OK? Eu vou limpar então o filtro. E vou também desligar aqui a opção do filtro, tá joia? Se vocês depois tiverem dúvida de qualquer coisa que a gente falar aqui, pode deixar nos comentários, tá bom? Pode comentar aqui embaixo. Então, filtro a gente já falou. Formatação de tabela. Ah, mas eu não quero essa tabela, ficou muito preta e branca aqui, muito simplesinho. Então, eu marco aqui a minha tabela e venho aqui no botão formatar como tabela. E aqui eu tenho alguns formatos prontos aqui, tá? Que você pode, de repente, preferir por usá-los, algum deles aqui. Já que eu tenho alguma coisa com azul, com verde, eu posso estar utilizando aqui alguns aqui que tenha a cor aí referente, tá? Vamos pôr aqui esse azulzinho aqui. E aí a gente fez o título, tá OK? Já com filtro. Eu posso novamente depois aqui desligar o filtro. A formatação já traz com filtro, tá OK? Eu também posso voltar aqui e escolher para que ele faça, tem mais clara, que ela só praticamente muda aqui os títulos. Eu tenho a média que ela muda o título, a barra, né, aqui em cima, que é a nossa barra, a nossa linha, aliás, a nossa primeira linha, que ela dá um destaque. E depois também ela faz um sobretom aqui do azul, uma linha de uma cor, uma branca, né, uma azul, uma branca. E aí você pode estar escolhendo o formato que você deseja aí. Esse botão aqui em cima, né, se você não gostou, quer voltar, você pode apertar o Ctrl Z, como mostra aqui no texto do botão, ou você pode vir e dando voltar até voltar na condição que você tinha, tá OK? Então a gente viu um pouco do formatar tabela. E aqui também, ó, se você parar aqui na coluna ou marcar algumas células, você tem aqui também algumas opções aqui de cores que você pode estar utilizando. Bom, formatação de tabela já foi. Vamos pintar aqui de verde. Formatação condicional. Antes, deixa eu só pular, eu vou partir para esse último aqui, que eu lembrei aqui de mostrar um detalhe para vocês. Se eu marcar aqui também, eu quiser, por exemplo, uma média do meu estoque, ou qualquer outra aplicação que vocês precisem saber a média, ou a contagem, ou a soma, ele já vai mostrar um resumo aqui embaixo de mim, aqui, ó. Vocês vão ver que tem a média de todas essas, toda a marcação que eu fiz, né? Que eu marquei aqui toda essa coluna. Ele traz a média, ele traz a contagem e ele traz a soma, tá? Então, contagem 7, são 7 linhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 linhas, tá joia? Isso serve para qualquer coisa aqui, ó. A média em valores vai dar 5,26, as mesmas 7 linhas, e a soma disso daqui vai dar 36,82. Então a gente já tem de forma rápida aqui alguns cálculos aqui. Mas qual é a média, né? Ou a quantidade de linhas ou o valor total. E o valor total aqui, ó, 5.654,25, que é o que confere aqui com a nossa soma aqui em cima. Então, o resumo na barra inferior aqui também já falamos. Formatação condicional é bem interessante aqui, tá? Eu vou mostrar um exemplo, depois vocês podem
verificar os demais aí. Eu vou pegar na última coluna, que é o que seria interessante para mim. Eu tenho algumas coisas prontas aqui, exemplo, barras. Ó, e aqui, percebam na coluna, eu vou movimentando aqui pela formatação condicional, vocês vão reparando o que acontece aqui. Ó. Quando eu coloco barras aqui, esse barras ele vai mostrar a proporção. Em cima do maior valor, ele vai montar a proporção dos menores. Então aqui você já consegue de forma rápida já visualizar qual valor é o maior no caso. Posso usar verde, posso usar vermelhinha, usar preenchimento sólido, tá joia? Eu tenho também aqui a escala de cores, que aqui ela também faz uma seleção bem interessante, né? Ela faz uma formatação bem interessante, ó, ele deixa os maiores em verde, do verde mais escuro para o verde mais claro. Percebam aqui, ó, no 1560 está um verde mais escuro do que o 1320, e o vermelho também, o amarelo, ele vai colocando numa tonalidade de acordo com o número aí. Se eu quiser fazer a inversão da seleção, também consigo, ou outras cores aqui. É bastante interessante para você ter um visual rápido de onde está o melhor ponto ou o pior ponto de venda, né? Aí, ou o que você deseja aí é ter uma visão rápida, né? Eu também posso fazer algumas formatações manuais aqui, tá? Nova regra. Eu gosto bastante de usar nas minhas planilhas essa daqui, o valor das células que contenham, tá? Então, se ela é maior do que 1000, eu posso formatar para uma cor que vai ficar em negrito, em verde, e o preenchimento da minha célula vai ser um verdinho mais claro. Eu posso fazer também de acordo com o que eu quiser aqui. E quando eu der um OK, ele já vai pôr a formatação para mim das que se enquadram dentro daquela regra que eu coloquei, a formatação aqui que eu montei lá, tá joia? Então vocês depois explorem aqui, são várias opções aqui, bastante opção mesmo, que vocês podem verificar aqui. E se depois vocês tiverem dúvidas, quiserem que eu fale em específico sobre alguma formatação condicional aqui, pode deixar nos comentários, tá bom? Bom, então já falamos sobre formatação condicional. Vamos pintar aqui de verde. E vamos falar agora, para finalizar, né, nessa parte de operações básicas, vamos falar sobre o maior e o menor. Isso daqui se de repente você precisar pegar alguma informação aqui para falar, para separar, né, a maior e o menor. Então vamos marcar aqui, fazer um quadradinho. Bom, para o maior, então a fórmula do maior, eu simplesmente vou escrever igual, maior, eu vou abrir o parênteses, e aí eu preciso da matriz. Ó, aqui ele pede uma matriz e uma informação aqui do qual colocação que vai ser o maior que eu quero. Então, o que eu quero aqui? Eu quero a maior... eu vou pegar a maior venda, tá ok? Aí eu coloco então depois o ponto e vírgula. Eu quero que seja a primeira maior venda, a maior de todas, vamos dizer assim, a minha melhor venda. E eu coloco 1. Aqui ela não está formatado para dinheiro, vou lá então, formato para dinheiro. E vamos agora fazer a menor, tá joia? Da mesma forma então eu escrevo igual, menor, abro o parênteses, marco a coluna desejada, coloco o ponto e vírgula e eu vou querer a minha pior, tá? Também então vai ser 1. E dou um Enter. E aqui ele vai me mostrar que a minha melhor venda foi o item que vendeu 1560 e a minha menor foi a que vendeu 345, que seria o trigo aqui. Tá joia, pessoal? Então a gente preencheu aqui os itens que a gente se propôs para hoje.
Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Se ficou dúvida, pode deixar nos comentários. Agradeço quem ficou comigo aqui até o final da aula. Deixa o seu like se foi relevante, se foi legal para você essa aula. Deixa o seu like, assim você ajuda o nosso canal a ser recomendado aí pelo YouTube e chegar para mais pessoas, tá joia? Beleza, gente? Até a nossa próxima aula.